hoje, 3 de março do ano 2022, às 8 horas, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal e, com a presença aqui do desembargador Cláudio Santos, vamos prestigiar, Excelência, são 2 processos que está convocado para participar do julgamento e deixaremos a ordem administrativa para o final da sessão. Combinado, desembargador Gilson, desembargador Saraiva? Combinado. Então, o primeiro deles é o número 61 na ordem cronológica, é o habeas corpus número 800460, de 53, o ano 2022, impetrante doutora Giovanni Yasmin de Paula, paciente José Suel de Silva da Costa, autoridade coatora e juiz de direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio. O relator é o desembargador Gilson Barbosa e tem anotado aqui o impedimento ou suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Cláudio, convocado a participar já aqui conosco. Processo em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim, presidente. Não há aqui anotado comigo pedido de sustentação oral, então, como voto, a Vossa Excelência. Presidente, o meu voto foi distribuído previamente com os senhores. Peço-lhes, então, que me permitam que diga só a conclusão. Eu estou conhecendo do processo e denegando a ordem. Desembargador Cláudio Santos, como vota, Vossa Excelência? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho, com o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 78 na ordem cronológica. Eu sou o relator e é o habeas corpus número 0584, dígito 36, o ano 2022. Impetrantes, doutor Alan Cleiton e doutor Mário Querubino. Paciente Fernando Henrique Freitas Pereira, autoridade coatora, Unidade Judiciária de Delitos e Organizações Criminosas, na comarca de Natal. Eu sou relator e também não tem, mas eu estou vendo aqui, doutor Marum, não é isso? Marum. Isso, Excelência. Eu fiz a inscrição para sustentação. Como não temos pauta, é possível a sustentação oral com a presença aqui na sessão do advogado. Então, processo em mesa. Certo. Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Ótimo, Excelência. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Glauber, relator desse processo, na pessoa de quem eu rendo votos de elevada estima e consideração, se estende aos desembargadores que compõem essa egrégia Câmara Criminal, os quais têm diante de si o presente habeas corpus, impetrado em favor de Fernando Henrique Freitas Pereira, em que se busca a declaração de nulidade de uma interceptação telefônica implementada ao arrepio das previsões legais. Essa afirmação, excelências, decorre do fato de o presente caso penal se iniciar com um disque-denúncia que sequer faz menção ao nome do paciente. Ele versava sobre uma mulher de nome Edilane, que seria, segundo noticiado anonimamente, integrante de facção criminosa e se dedicaria ao comércio ilícito de drogas. A autoridade policial, então, recebe esse disque-denúncia e determina ao chefe de investigações da DENARC que apure aquelas informações, no intuito de comprovar a sua veracidade mediante a realização de campanas, vigilância, atos investigativos, eventualmente documentados através de filmagens e fotos, visando que, no final, fosse elaborado um relatório conclusivo dessas diligências. Quase um mês depois, o chefe de investigações da DENARC elaborou um relatório cujo objeto, sem qualquer explicação aparente, se voltou à atuação de uma organização criminosa, entre aspas, comandada por Fernando Henrique Freitas Pereira, conhecido pelo codinome Fernandinho Lacoste, conhecido por ser grande traficante e distribuidor de drogas do estado do Rio Grande do Norte. Mas quais indícios levaram a essa conclusão? Em que ela está amparada? Não se sabe, excelências, pois essa afirmação é feita sem o menor lastro indiciário. O relatório até possui uma base documental. No entanto, ela se encontra quase que integralmente desconectada do teor do disque-denúncia, que era objeto de apuração. No que diz respeito especificamente ao paciente, foi juntado ao relatório do disque-denúncia de 2018, sem qualquer notícia de que tenha sido apurado, e uma matéria jornalística do portal G1 de 2015,
intitulada 5 presos fogem da cadeia após cerrarem cela na zona norte de Natal, que não tem nada a ver com tráfico de drogas, nem com organização criminosa. É importante esclarecer que, quando houve a mencionada fuga, o paciente se encontrava detido pelo crime de roubo. Ocorre que, mesmo sem apontar um indício concreto sequer acerca da autoria e materialidade dos crimes cuja prática foi atribuída ao paciente, ao final do relatório, o chefe de investigações apresenta uma relação de terminais telefônicos, sugerindo que fosse realizado um pleito de interceptação telefônica, o que é acatado pela autoridade policial, que no mesmo dia não só instaurou o inquérito policial, como também formulou um pedido de interceptação dos terminais relacionados pelo chefe de investigações, sem qualquer diligência nem ato investigativo adicional. Consta que foram realizadas diversas campanas e ouvidas informalmente pessoas que relataram como funcionava essa organização criminosa. Mas, estranhamente, nada disso foi documentado nem sofreu qualquer registro nos autos. Importante destacar que diligências e campanas só passaram a ser documentadas a partir da representação pela 4ª prorrogação da medida de interceptação telefônica, ou seja, quando já se partia para o 5º período de interceptação telefônica. Por que, então, o mesmo não se deu desde o início? Temos, assim, excelências, uma situação oculta, impossível de ser verificada nos autos, inviabilizando até mesmo a aferição de veracidade e legalidade dos atos investigativos supostamente praticados, embora se exija das agências de investigação a efetiva comprovação daquilo que se alega como base para um determinado requerimento. Aliado a isso, verifica-se que a medida excepcional de interceptação foi requerida e deferida com um amparo apenas na gravidade genérica e na complexidade abstrata dos crimes supostamente envolvidos, basicamente tráfico de drogas e organização criminosa, sem qualquer demonstração efetiva da inexistência de outros meios investigativos, nem uma mínima base informativa que desse sustentação ao pedido formulado em face do paciente, em evidente afronta aos mandamentos legais. Não se apontou qualquer circunstância concreta que demonstrasse ser impossível a produção de prova por outros meios, e assim o pedido poderia servir a qualquer investigação, envolvendo em tese organização criminosa e tráfico de drogas, pois justifica a medida amparando-se no crime investigado e não no caso concreto. No presente caso, embora a lei lhe atribua o caráter de última ratio, a implementação da interceptação se deu a priori, como primeiro meio para a obtenção de elementos probatórios, evidenciando um caráter nitidamente prospectivo, que não se pode admitir. Em vista disso, tanto o deferimento da medida como as suas prorrogações mostram-se legais, face à ausência de preenchimento dos requisitos normativos, notadamente a carência de fundamentação idônea vinculada à falta de indícios concretos de autoria dos crimes investigados no que diz respeito ao paciente, e a não demonstração de indispensabilidade da medida, cenário de manifesto desrespeito ao disposto na Lei 9296, bem como no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Mas vale ressaltar que, uma vez implementada a escuta, nada foi obtido a partir da interceptação das comunicações telefônicas do paciente. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, absolutamente nada que pudesse levantar ao menos mera suspeita em relação a Fernando Henrique. Ainda assim, o seu monitoramento foi sendo renovado com base na abstração apresentada inicialmente de se tratar de líderes de organização criminosa supostamente existente, sem, contudo, apontar os indícios de autoria ligados ao paciente, nem fazer nenhuma individualização das condutas supostamente praticadas por ele. Todavia, por mais que se compreenda que muitas vezes a interceptação telefônica é o único meio investigativo possível para se desvendar graves crimes, é certo que a autorização da medida demanda uma demonstração concreta, não apenas da sua legalidade, mas especialmente da sua imprescindibilidade em cada hipótese. Não basta envolver a organização criminosa ou tratar-se de tráfico de drogas para que esteja configurada a situação excepcional. Fosse assim, todas as investigações desses delitos seriam realizadas mediante quebra de sigilo, o que se mostra absolutamente inadmissível. Diante desse cenário, faz-se necessário reconhecer a nulidade da prova produzida, pois surge dos autos que a interceptação telefônica foi indevidamente a primeira medida tomada na investigação,
sem que se tenha demonstrado a impossibilidade de obtenção de elementos probatórios por outros caminhos. Assim, viu-se autorizada a implementação das escutas a partir de um juízo de conveniência e não de necessidade, situação de manifesto desrespeito ao disposto no artigo 2º, inciso 2, artigo 5º, ambos da Lei 9296, bem como ao artigo 93, inciso 9 da Constituição. Por todo esse exposto, excelências, ausente a comprovação da imprescindibilidade da adoção daquela medida invasiva e extraordinária e de que esta seria a única alternativa possível de desenvolvimento da investigação, além da impossibilidade de se deflagrar tal iniciativa calcada em denúncia anônima, estabelece a nulidade absoluta desde o início do procedimento, diante da inaceitável e indevida violação ao direito constitucional de sigilo das comunicações telefônicas e das regulações próprias e incertas na Lei 9296. Uma vez constatado que, no presente caso, tal medida foi inaugural e a primeira adotada para a busca de elementos indiciários, o que se inadmite, diante da Lei 9296, a inquestionável constrangimento ilegal, consistente na nulidade da decisão que determinou a interceptação telefônica, bem como daquelas que se seguiram prorrogando sucessivamente a medida, que se estende a tudo que tenha dela derivado. E tendo restado devidamente demonstrada, excelências, a nulidade manifesta desse processo, desde o início, eis que é apoiado em elementos que estão contaminados desde a sua origem pela forma ilícita de sua colheita por meio de interceptações telefônicas ilegais, autorizadas ao arrepio das previsões legais e constitucional, ainda assim, mas que ainda assim ensejaram a segregação cautelar do paciente, sendo que esta já perdura há mais de 1 ano e meio. O relaxamento de sua prisão também é medida que se impõe como forma de fazer cessar o flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente, nos termos do artigo 5º, inciso 65 da Constituição, combinado com o artigo 648, inciso 6 do Código de Processo Penal. Porquanto a sua prisão decorre de processo manifestamente nulo e deriva de uma prova ilícita, razão pela qual se requer a concessão da ordem, e desde já eu agradeço a todas as vossas excelências pela atenção que me foi concedida. Obrigado, doutor Carubino. Meu voto está aí disponibilizado, eu vou tentar resumir. Eu não estou conhecendo, como já decidi anteriormente, quanto ao pedido liminar, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, em face de constituir reiteração de pedido. Com relação à nulidade da interceptação, eu enxergo preenchidos requisitos, a imprescindibilidade da medida, os indícios de autoria e materialidade, também tipo penal imputado ao paciente tem pena superior a 4 anos, regime de reclusão, a previsão, e as prorrogações, todas elas, me parece, nesta análise rápida do habeas corpus aqui, devidamente justificada. Então, eu, em harmonia com o parecer ministerial, eu conheço parcialmente da ordem e, nesta extensão, eu voto pela denegação. É o meu voto. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanhe, presidente. Desembargador Cláudio Santos. Também acompanho, senhor presidente. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Carubino. Desembargador Cláudio, obrigado pela presença. Até uma outra oportunidade. Presidente, eu quero agradecer a oportunidade, não apenas de conviver com vossas excelências, os advogados também presentes, Ana Cláudia, secretário nesta Câmara Criminal, e dizer da minha alegria em encontrá-lo, mesmo pelo vídeo, já que acredito que estejamos próximos de uma sessão presencial. Aqui o Supremo, agora, dia 7, reinicia. O desembargador Gilson do Tribunal Regional Eleitoral, imagino que vai fazê-lo logo agora, nas próximas semanas. Com o apoio de Vossa Excelência, nós faremos. Tem todo o apoio, porque não se justifica mais. E nós estamos indo aos tribunais, aos prédios dos tribunais, convivendo com nossos assessores, podemos também conviver com os colegas em sessões presenciais, o que me dá muita saudade, principalmente desembargador Glauber, porque fazia tanto tempo que eu não via. Desembargador Gilson, eu vejo lá no Tribunal Eleitoral. Era só. Bom dia.
Bom dia, desembargador Cláudio. Com Tem certeza, seu amigo, viu, pode ser, Cláudio? inclusive, um ambiente misto, né, em que o presencial permita também a videoconferência. Exato. Eu acredito que em até mais, se não na próxima, mas na seguinte, com o apoio ao desembargador Gilson, desembargador Saraiva, acredito que a gente possa fazer também na Câmara Criminal já. Acompanho Vossa Excelência. Parabéns, bom dia, peço licença para me Bom dia. retirar. Um Muito abraço. obrigado, Cláudio Santos. Ana, vamos então agora com os processos que têm pedido de sustentação oral. 88. E aí, Ana, eu não estou visualizando o marcador do tempo aí, por favor. O pessoal está com problema, tá? O pessoal está com problema, eu tô marcando aqui, estou marcando. Tá bom, então. Então vamos lá, vou fazer o pregão aqui. O da ordem cronológica número 88 é o habeas corpus número 80-0929, dígito 02, ano 2022, impetrante Dr. José Aleixo Moreira de Freitas, paciente Antero Marques de Lima Neto, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio. Eu sou o relator, processo em mesa. Doutor José Moreira, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. De início, saudando o estimado presidente desta Câmara Criminal, doutor Glauber Antônio Nunes Rego, demais integrantes desta colônia da Câmara Criminal, dizer que é uma satisfação sustentar oralmente este tribunal e dizer que, indo ao ponto diretamente, porque só temos 10 minutos, dizer que este tribunal, nesta manhã, tem a chance de fazer cessar uma das maiores injustiças assistidas pelo Alto Oeste do Rio Grande do Norte, que é a prisão prematura, antecipada, desproporcional de um jovem de apenas 28 anos de idade, que pautou toda a sua vida, e aqui, claro que nós estamos tratando de matéria de mérito, mas apenas para trazer um pouco do histórico do paciente, ao revés do dito pela DEICO, pela delegacia, que às vezes faz de um copo d'água uma tempestade, sem prova, sem laço probatório, que será discutido justamente no processo de conhecimento que tramita em Santo Antônio. Mas este jovem de 28 anos que encontra-se encarcerado, nasceu na cidade de Pau dos Ferros, muitos da região oeste nascem na cidade de Pau dos Ferros, no entanto, possuem laços familiares e negócios em cidades vizinhas como São Miguel, Coronel João Pessoa, é o caso deste jovem. Ao nascer, seu pai já era um dos comerciantes mais conhecidos daquela região de São Miguel, Coronel João Pessoa. A sua mãe foi prefeita da cidade de Coronel João Pessoa, possuindo laços familiares largos de comércio, de negócios lícitos, sem nunca ter participado de qualquer empreitada criminosa, sem nunca ter tido seu nome a nódoa de ter se envolvido em qualquer empreitada criminosa, desde o seu pai, a sua mãe, até si próprio. Ao contrário, um jovem que saiu de casa muito cedo para estudar, para tocar os negócios do seu pai, que o perdeu, faleceu quando ele tinha apenas 14 anos de idade, e daí então vem conduzindo a sua vida de maneira lícita, sem qualquer envolvimento com qualquer tipo de crime, especialmente o tráfico de droga. Em uma certa data, eu possuí uma pequena propriedade na cidade de Lagoa de Pedras, negociou, como fazia parte de todo o seu histórico, negociar carros, e neste habeas corpus a gente junta contrato de venda de carros, contrato de venda de imóveis, comprova cabalmente a vida lícita, negociou uma pequena propriedade com um cidadão que aparentemente era pessoa de bem em Lagoa de Pedras, e dias após a polícia deflagrou uma operação e encontrou o ilícito dessa propriedade, que não mais o pertencia. Compareceu à delegacia quando foi chamado, em 15 de dezembro de 2020, prestou depoimento e voltou para sua casa sem sequer naquele momento ter sido indiciado.
conduziu a sua vida. Depois, durante o período extremo da pandemia, em que seus negócios não iam bem, retornou a excelências. E aqui é um ponto crucial deste habeas corpus. Resolveu deixar a vida em Natal e voltou para Coronel João Pessoa, para a casa dos seus pais, para a casa da sua mãe, onde montou o seu pequeno comércio de veículos, como fez a vida inteira, e passou a negociar. Quando foi surpreendido com um decreto prisional sob duas alegativas: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O que deixou perplexos todos que o rodeiam, toda a comunidade em que vive, toda a sua família. Deixou toda uma sociedade, e eu faço questão de anexar neste HC as manifestações das redes sociais que acreditam na inocência, que será provada a inocência do Antero Marques Lima no processo próprio. Excelências, o conceito de garantia de ordem pública reside na necessidade de impedir a repetição de novos crimes. Mas não pode ser de maneira desordenada, automática, como aconteceu no presente processo. Não parece restar dúvida de que esse procedimento é preocupante, mesmo porque, estabelecida a prisão, posteriormente à injustiça da decretação, seus danos são totalmente irreversíveis. Quando se trata de assegurar a ordem pública, o princípio da proporcionalidade, cujo postulado recomenda que a medida seja utilizada, seja adequada ao fim proposto. Qual a necessidade? Qual a proporcionalidade na decretação da prisão de quem estava trabalhando, de quem é réu primário, de quem tem bons antecedentes? Claro que a proporcionalidade estrita de quem estamos a falar deve ser sopesada com critério de necessidade, adequação e conveniência da prisão, sendo possível impor medida desproporcional quando o risco seja muito significativo. Não haja medida cautelar alternativa suficiente para evitá-lo, o que é excepcional e deve ser concretamente justificado. Não, assim, não basta a constatação do desvio social e a prognose de reiterar para a legítima medida constitutiva provisória. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado cidadão, se mantido em liberdade, abala de maneira incomum a ordem pública, pois a ordinária reprovação de abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige como regra a observância do due process of law, a comprovação da culpa. A prisão preventiva, excelências, é bem sabido, não é um instrumento de antecipação punitiva, nem serve de uma gestão de riscos à sociedade. A prisão preventiva não pode perseguir objetivos do direito penal material, pois a persecução com a finalidade de prevenção geral ou especial pressupõe que se encontre firme proposta da culpabilidade. E, definitivamente, o encarceramento sistemático não reduz os riscos. Não é interesse deste tribunal, não é interesse da sociedade entregar um cidadão primário, presumivelmente recuperável, como calor aos veteranos da universidade do crime. Sabe que quando ocorre e que atravessa aqueles umbrais pela primeira vez, aquelas muralhas pela primeira vez, às vezes, por questão de sobrevivência, tem até que se adequar a determinadas regras. Aurílio Lopes Meireles diz: a prisão para a garantia da ordem pública, sob o argumento de perigo de reiteração, bem reflete o anseio mítico por um direito penal do futuro, que nos protege do que pode ou não vir a ocorrer. Nem o direito penal, menos ainda o processo, está legitimado a pseudo-tutela do futuro, que é aberto, excelências, indeterminado, imprevisível. Além de existir um periculosômetro, tomando emprestada a expressão do Zaffaroni, é um argumento inquisitório, pois irrefutável como prova do amanhã, se permanecer surdo. Uma prova impossível de ser feita, tão impossível como a afirmação de que irá praticar. O segundo argumento
do decreto prisional odioso é que, e a juíza diz textualmente, com todo o respeito à norma magistrada, observa-se que em setembro, peticionou justificando o não cumprimento da decisão, o delegado faz uma petição à nobre juíza, pois o investigado, por ser traficante e associado a tráfico, além de receber orientações de advogados, aleivosia, desapareceu dos seus endereços habituais desde que nossa investigação teve início. Excelência, o acusado compareceu à delegacia, prestou depoimento, não foi indiciado. 9 meses depois, voltou para a casa da mãe, encorajou uma pessoa que é sua também, por herança, montou como esse habeas corpus está recheado de fotografias, comprovando o seu negócio lícito, montou uma pequena loja de carros, com exibição de veículos em redes sociais, com oferecimento de veículos em redes sociais, e tocou o seu negócio. Não houve qualquer tipo de escondimento, não houve qualquer tipo... Não tentou furtar-se a lei de qualquer maneira. Fiz questão de anexar a este HC fotos do acusado em eventos sociais da nossa região, convite de casamento em que compareceu, onde existiam mais de 200 pessoas, foto tomando a vacina. Ele publicando foto tomando a vacina contra o coronavírus. Longe de qualquer atitude de quem tenta se furtar a lei. Ele não viajou para o Rio de Janeiro, não viajou para São Paulo, não viajou para outro estado. Ele veio para a terra dos seus pais, para a casa dos seus pais. Ninguém foge para a casa da mãe. É o lógico. Ninguém foge para a casa dos pais e monta uma loja na porta da casa dos pais e passa a negociar com toda a região, como o pai fez a vida inteira. Com todo respeito, Excelência, para que esta argumentação não canse os ouvidos de Vossa Excelência. Entendemos que o decreto prisional da comarca de Santo Antônio é frágil, sem fundamentação. O que pedimos não se trata de matéria de mérito, é apenas que este tribunal dê a oportunidade de um réu primário com bons antecedentes responder a um processo em liberdade, que é a regra. O que pedimos é que, neste momento, se faça cessar uma das maiores injustiças assistida pelo seu povo de Coronel Pessoa. O que pedimos é a aplicação da lei. Agradeço o tempo, peço desculpa por ter falado assim, dessa maneira emocionada, mas é o sentimento da defesa. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Moreira. Parabéns pela brilhante sustentação oral. Aqui o doutor Moreira atua muito no Ceará. O Ceará certamente também já está trabalhando com processo eletrônico. Então, aqui nós temos o hábito de disponibilizar o voto com antecedência. E eu vou tentar resumir aqui. Os pares já têm conhecimento do voto. Eu já antecipo, o meu voto pela denegação da ordem. Com relação à questão da autoria, eu não conheço desse pedido formulado, haja vista a inadequação da via eleita, isso já dito na decisão que analisou o pedido de liminar. No mais, eu vejo devidamente fundamentado, justificado a segregação cautelar no decreto preventivo, os crimes que são imputados ao paciente e o modus operandi na esteira da jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça tem justificado a prisão preventiva. Há ainda um detalhe de que teve o paciente, em seu desfavor, decretada a prisão temporária e, neste intervalo, ele mudou de endereço sem informar
nos autos. E, em resumo, há ainda o fato, uma alegação de que teria um corréu que faleceu já, que estava em uma granja, dito pela acusação de propriedade do paciente, e que o paciente diz haver vendido e fez a juntada de um contrato. No entanto, nessa análise ligeira, apressada do habeas corpus, eu não enxergo como um documento idôneo para descaracterizar a imputação que lhe é feita neste momento, permanecendo ainda rígido aqui os indícios da prática do ilícito penal que lhe é imputado e que apontam para uma periculosidade acentuada e que justifica a prisão preventiva, como dito, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal. Eu voto pela denegação da ordem, desembargador Gilson Barbosa. Como voto, Vossa Excelência? 5 votos, presidente. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também, presidente, com os cumprimentos do doutor advogado, eu acompanho bem lançado o voto em Vossa Excelência. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Moreira. Até uma próxima oportunidade. O sequência, próximo é 82, desembargador. Entrou um HC, eu mandei para o senhor aí. Tem um 62 aqui, mas é segredo de justiça, não é isso? Tem o 82 também, que entrou, é um HC. 82. O advogado estava falando comigo aqui. Ele está entrando na sala, ele está falando comigo. Não, mas vamos então aqui, tem aqui o 62, que é o habeas corpus número 8003-89-51, o ano 2022, impetrante Paulo Augusto Pinheiro, paciente AM do NIS, autoridade 14, juíza da comarca de Luiz Gomes. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Perfeito. Então, doutor Paulo Pinheiro, aqui tem como segredo de justiça, Vossa Excelência, por favor, puder não identificar a parte, nem tampouco os termos, né, inadequados do tipo penal aí, poderemos fazê-lo aqui neste momento. Se não, faremos em reunião reservada, em sessão reservada. É possível? Sim, desembargador Glauber, sem problemas. Então, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Desembargador Glauber, saúdo Vossa Excelência, estendendo aos eminentes desembargadores que compõem essa egrégia Câmara Criminal, desembargador relator Saraiva Sobrinho, eminente procurador de Justiça, colegas advogados, serventuários. Desembargador Glauber, antes da nossa sustentação, quero dizer que fico muito feliz de ouvir o amadurecimento de Vossas Excelências no sentido de estabelecer as sessões presenciais. Isso é um clamor que a advocacia tem tido e isso me deixou muito feliz. Voltarmos a esse modelo híbrido de sessões. Mas, doutor Paulo, aqui nós nunca tivemos nenhuma dificuldade em fazê-lo. Então, somente era uma questão de saúde dos nossos servidores, dos advogados e também dos magistrados. Mas, agora, com a pandemia já passando a ser considerada como uma endemia, nós estaremos aí com a maior satisfação realizando a sessão presencial. Não, claro, e reitero isso, de fato. Sobre os autos, desembargador Glauber, eminente relator desembargador Saraiva, trata-se de uma questão simples, porém que demanda uma narração fática para Vossas Excelências entenderem do que se trata. Trata-se de uma medida protetiva, inicialmente originada na comarca de Luiz Gomes, em face do paciente, que culminou numa ação penal pelo crime de ameaça. Ocorre que, nesse processo específico, há uma relação familiar conflituosa,
E, ao entender da defesa, foi utilizado no sentido de atacar o paciente. E atacar, que eu digo, trazer ilações sobre sua vida, sobre uma situação em que se já tem várias demandas na justiça sobre a guarda do filho desse casal, inclusive com precedentes desse tribunal em agravo de instrumento, concedendo o direito de visitação ao paciente. E, com base nessas alegações, foi originada essa medida protetiva sob a alegação de que o paciente estava supostamente ameaçando essa vítima. E o curioso é que essa suposta ameaça, ela parte de uma terceira pessoa, segundo a denunciante, à época dos fatos, isso ainda em 2020. A alegação era de que o paciente estava ameaçando a vítima sob uma informação trazida pelo filho menor do casal, que padece de transtornos psicológicos. Isso nós fizemos acostar aos autos. E, com base única e exclusivamente nisso, nessa prova unilateral, frágil desde a sua origem, foi decretada essa medida protetiva desde o ano de 2020, frise, e até hoje atormenta a questão da liberdade de locomoção, cerceia parte da liberdade de locomoção do paciente. A grande questão trazida neste habeas corpus, e o grande objeto dessa demanda, são esses pontos que se colocam. Essa alegação foi contestada, inclusive, pela defesa e trazida que essa suposta ameaça trazida pelo filho do casal dizia que o pai iria comprar uma arma para ofender a integridade física da mãe. Só que quando houve essa alegação, esse menor tinha sido acometido de um acidente automobilístico. Ou seja, ele não podia sequer mexer a boca, não podia sequer falar, porque ele havia fraturado a mandíbula. E trago isso, prova nos autos, conforme atestado, laudo de lesão corporal produzido pelo ITEP na época desses fatos. Então, com base nessas ínfimas afirmações, foi decretada essa medida protetiva e, posteriormente, aforada denúncia e ação penal contra o paciente. Historiando essa parte fática, verificamos algumas incongruências no sentido de que a primeira delas é a questão da própria decadência de representação, visto que isso foi noticiado nos autos ainda no ano de 2020, e essa denúncia supostamente formal só chegou na promotoria do Luiz Gomes em 2021, já especificamente no mês de junho de 2021, quando esse fato que originou a medida havia acontecido ainda em 2020. Então, num primeiro momento, nós suscitamos aqui a questão da própria decadência do direito de representação da vítima e pugna para que esse tribunal, para que essa colenda Câmara reconheça essa situação no sentido de reconhecer a decadência dessa suposta representação, pelo menos a ausência formal dela, especificamente. O segundo requisito diz respeito à questão da própria proporcionalidade dessa medida protetiva, visto que, desde a sua decretação, o paciente está sido tolhido parcialmente de sua liberdade, apesar de, detalhe importante, não conviver com a vítima ou com a suposta vítima por mais de 13 anos, inclusive até a situação de atrair a incidência da Lei Maria da Penha também é contestada, essa norma de caráter especial, porque não há uma convivência. Inclusive, juntamos aos autos a certidão de casamento da vítima, já em outro relacionamento, já há bastante tempo, então não tem qualquer relação familiar ou qualquer relação de coabitação entre o paciente e a vítima, restando apenas os cuidados que tem com o filho entre ambos. Então, com base nessa situação, houve essa medida no sentido de ser decretada sem qualquer lastro probatório mínimo.
E aí, nós sabemos imperiosamente que a questão de medida protetiva, quando se trata de violência doméstica, é algo que deve ser apurado de forma muito criteriosa, considerando os grandes e elevados números de violência doméstica, principalmente no nosso Estado, lamentavelmente. Contudo, também merece ter-se a cautela de não aplicação dessas medidas quando não existe sequer justa causa para a sua manutenção. E nesse caso específico, ainda que, numa hipótese muito remota, houvesse essa medida, ou pelo menos algum indício fático dessa medida, o próprio tempo e a própria extemporaneidade e a contemporaneidade desses atos, especificamente, já não existem mais. Estamos falando de uma medida decretada em 2020, onde não há nos autos qualquer notícia de que o paciente sequer pensou em descumprir essa medida, sequer falou com a suposta vítima. Então, é algo que nós suscitamos nos autos deste HC, inclusive trazendo à baila precedentes do Colendo STJ, do Superior Tribunal de Justiça, onde, neste sentido, julgados da lavra ainda do ministro Nefe Cordeiro, que explicita que a medida protetiva ela não pode seguir em perpétuo sem que haja, de fato, uma situação concreta que necessite da sua manutenção. E no caso dos autos, fizemos questão de juntar o processo à íntegra, e Vossas Excelências podem verificar que não há qualquer notícia neste sentido que guarneçam a manutenção dessa medida cautelar. E, por último, verificando todas essas circunstâncias em que pese a excepcionalidade do habeas corpus em sede de trancamento de ação penal, mas entendemos que é possível, inclusive trazemos precedentes também dos tribunais superiores, principalmente numa situação dessa em quando não há qualquer tipo de justa causa para prosseguimento de uma ação penal desta natureza. Então, com base nesses argumentos já devidamente delineados no escopo da inicial, a defesa busca o trancamento da ação penal de origem, certo? Diante da tipicidade dos fatos e da manifesta ausência de justa causa, a revogação das medidas protetivas anteriormente decretadas, ante a ausência de fundamentação e contemporaneidade, e reconhecimento dos vícios processuais referente à decadência do direito de representação e a própria incidência da Lei Maria da Penha ao caso concreto. Em suma, é o nosso pleito em relação ao presente remédio heróico. Obrigado, doutor Paulo. Desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, cumprimento o doutor Paulo pela bem elaborada sustentação, mas que, na nossa opinião, foge tanto quanto dos autos, principalmente porque essa matéria já esteve aqui visitada por esta Câmara 2 vezes, não no sentido de trancamento da ação penal, mas em 2 HCs, um dos quais, me lembro aqui, foi relatado pelo doutor Roberto Guedes, que então me substituiu. Distribuí o voto a Vossa Excelência com antecedência e, sendo bem prático, né, eu estou conhecendo e denegando a ordem. Poderei prestar esclarecimentos se assim for solicitado, mas a emenda me parece ser bem elucidativa, presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson. Igualmente, presidente. E não sem antes parabenizar o doutor Paulo aí pela brilhante sustentação oral. Um abraço, doutor Paulo. Até uma próxima oportunidade. Agradeço a Vossas Excelências. Desejo um excelente resto de semana a todos. E se em breve nos encontraremos aí na Câmara Criminal, se Deus quiser. Sim, desembargador. Graças. Ana Cláudia. Desembargador Glauber. E tem outra HC. Desembargador Glauber, por gentileza. Pois não, doutor Zé Alves, desculpe. O Ministério Público não está tendo acesso, pelo menos não teve acesso a esse habeas corpus, e eu gostaria de saber como resolver esse problema, porque eu fico acompanhando aqui e não consigo acesso. É segredo de justiça, mas não pode ser segredo de justiça para o Ministério Público. Qual é o problema que está ocorrendo? Já falei aqui com a Ana Cláudia. Eu gostaria de saber que problema está ocorrendo, que o Ministério Público não tem acesso
Pelo menos nesse caso, não teve acesso aos autos eletrônicos. Mas já houve parecer pela primeira PGJ, já. Pelo menos a informação é essa. Eu sei, desembargador Saraiva, eu não tive acesso, porque eu fico acompanhando, e a minha assessoria também não conseguiu acessar ontem para eu ver o parecer que foi elaborado pela primeira Procuradoria. Aí o que é que eu faço? Eu fico tentando aqui, fico acessando aqui os autos que a gente não tem acesso, eletronicamente. Então, eu não tive acesso a esse. Aí eu gostaria de saber qual é o problema e como a gente resolve para que eu possa ter acesso, e assim os outros procuradores também possam ter acesso eletronicamente, pelo PJE. Zé, a assessoria está me informando, inclusive a doutora Naide tomou conhecimento de outra HC que aconteceu situação parecida, ela própria pediu ao Agile que corrigisse, isso foi feito. Não é, Daniel? O próprio procurador entrou em contato com a Agile, que é questão de informática, ainda de adequação do nosso sistema. Mas a medida é essa, entrar em contato com a Agile, que Vossa Excelência tem acesso, qualquer procurador tem, e pedir as providências de informática. É porque me parece, doutor Zé Alves, que o processo em segredo de justiça, embora Vossa Excelência atuando no processo, certamente tem o direito de acesso, mas ele não é aberto a todo integrante, todo membro do Ministério Público, como também não é a todo membro da magistratura. Se ele tramita em segredo de justiça, somente aqueles que irão participar do julgamento é que têm acesso aos autos. E aí, por óbvio, quem opinou teve acesso. E Vossa Excelência, que iria participar da sessão, deveria ter também. Mas aí, como o desembargador Saraiva diz, tem que haver uma comunicação com o gerenciador aí do PJE. Me parece que o próprio relator pode fazer isso, né, desembargador Saraiva? Daniel está me informando que sim, foi o que aconteceu com a doutora Nádia. Ele entrou com a Agile e o próprio Daniel também me parece que liberou na hora. Me parece não, com certeza. É o próprio relator eu vou fazer quem faria isso. Um apelo, então, a Vossa Excelência, que está presidindo a Câmara, e sempre que, com antecedência, toma conhecimento de quem é que vai assumir a coordenação ou participar das sessões nos meses. Que seja feito isso com antecedência, para que não haja necessidade de estar fazendo esse pleito. Porque o que aconteceu no Carnaval é que a gente só conseguiu isso, acho que a Ana Cláudia me mandou ontem, se eu não me engano foi que mandou ontem. Então, foi muito em cima da hora, inclusive para poder ter acesso ao Agile ou ter algum contato para liberar esses autos. Então, o pleito que eu faço a Vossa Excelência é que fosse feito isso administrativamente para que o procurador que está na sessão possa ter acesso a todos os autos que tramitam em segredo de justiça. Ana Cláudia, com antecedência aí, você comunica, vê com qual procurador vai estar com assento na Câmara Criminal, e aí já junta os relatores, você já faz essa comunicação à Secretaria da Câmara. Eu posso encaminhar para a Ana Cláudia a planilha que eu tenho para o ano todo. O que pode acontecer é um procurador, outro entrar de férias, mas eu não sei se ela já tem acesso a essa planilha. Se não tiver, eu vou mandar para que ela tenha acesso, saiba quem são os procuradores que atuam durante todo o ano. A gente recebe isso no início do ano, a gente já tem. Antes do início do ano, a gente já tem. Perfeito. Tá bom, vamos obrigado. Continuar? Obrigado, doutor Zé Alves. Então, já fiz a proclamação do resultado. Vamos ao seguinte agora, com sustentação oral. Ana Cláudia, você me disse que tem um outro HC com sustentação? Tem, entrou o advogado, o doutor João, é o número 82? 82. Vamos aqui a ele. Doutor desembargador presidente, me conceda a palavra pela ordem. É o advogado do 82? Doutor Alain falando. Não, doutor Alain. Bom dia, excelência. Bom dia a todos os desembargadores. Bom dia, doutor procurador. Desembargador, tem um habeas corpus impetrado por nosso escritório com pedido de sustentação oral. E eu só estou pedindo a palavra porque desembargador Saraiva ele não julga habeas corpus impetrados por mim. Qual foi o número
É o 0800... Da ordem, doutor Alan, Vossa Excelência sabe? Não. Não, sei não, Excelência. Eu estou só com o número do habeas corpus. Não, diga aí, 0800... 460, dígito 53, 2022. Qual é a ordem aí, Ana? É o número 61. Relatoria do desembargador Gilson. Pois não, doutor Alan? Já foi julgado, presidente. Não, 61 é... Foi julgado, sim. Já foi julgado, sim. Foi o Foi primeiro. julgado. 61 já foi julgado. Desembargador Cláudio Cláudio participou, doutor Alan. Foi. Tá bom, Excelência. Eu agradeço a atenção, então. Um abraço, doutor Alan. 82 é o habeas corpus número 801186, dígito 27, do ano 2022, impetrante, doutor João Paulo Ferreira Pinto Filgueira, paciente, o Hervo da Silva, autoridade 14, juiz de direito da segunda vara da comarca de Apodi. Eu sou o relator, processo em mesa. Doutor João Paulo, está na sala? está, sim, desembargador. O João Paulo. Não estou visualizando, Ana. Ele está aqui aparecendo no meu painel do lado esquerdo. O microfone dele está habilitado. Doutor João Paulo, consegue me ouvir? Ele não está com comunicação. Então vamos dar sequência e lá. Então logo ele resolva, a gente retoma aí para que ele possa. Vamos ao número 65, a ordem cronológica, é o recurso sentido distrito número 10.0068, distrito 57, ano 2020. A origem, comarca de Jardim do Siridó, recorrente Adão de Araújo Dantas, advogada, doutora Rosimária dos Santos Azevedo, recorrida ao Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator. Está em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, senhor presidente. Doutora Rosimária dos Santos Azevedo, está na sala? Doutora Rosimária, está na sala? Não? Não. Então, desembargador Saraiva, você tem a palavra. Como vota você? Encaminhei o voto por antecipação para Vossa Excelência. Resumidamente, eu estou desacolhendo a tese sustentada pela doutora advogada, estou conhecendo e desprovendo o resto. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson. Também, presidente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Excelência, o 18, que seria o da ordem 3. 18 é o apelo criminal número 11.6849, distrito 93, do ano 2018. Origem, primeira vara criminal da comarca de Parnamirim. Apelante, Jefferson Dias Catrink. Advogado, doutor Bruno Costa Macedo. Apelado, Ministério Público. Relator, desembargador Saraiva, eu sou o revisor. Doutor Bruno Macedo, está na sala? Doutor Bruno Costa Macedo. Não ingressou, Ana, ele? Não. Desembargador Saraiva, como vota Vossa Excelência? O presidente também encaminha o voto por antecedências, várias teses arguídas, rebatemos todas elas, e ao final estou conhecendo e provendo parcialmente. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson. Igualmente, presidente. Processo julgado à unanimidade e nos termos do voto do relator. 1865, agora 32. É o apelo criminal número 10.0679, distrito 45, ano 2015. A origem, quarta vara criminal da comarca de Natal. Apelante, Flávio Ferreira Martins. Raimundo Nonato Martins Júnior. O advogado doutor Diego Rogério Emídio. Apelante, Alisson Breno Pereira de Lima. Advogado doutor Edson Jorge Batista Júnior. O apelado do Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator, eu sou o revisor. Aqui tem um pedido de sustentação oral formulado por doutor Edson Jorge Batista Júnior. Está na sala, doutor Edson? Também não, Ana? Não, desembargador. E não informou nenhuma dificuldade de acesso? Não, né? senhor. Não. Desembargador Saraiva, Vossa Excelência é o relator, como vota? Presidente, encaminhei o voto pelo conhecimento e provimento parcial. Eu acompanho, ratifico o meu voto já registrado no sistema. Desembargador Gilson.
Também, presidente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E o último não, penúltimo, ainda tem mais. Número 15, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 80-5664, dígito 66, ano 2021, apelante Ubiraci Alves Varela dos Santos, advogado Dr. Gabriel Bulhões e Dr. Rubens, apelado o Ministério Público, o relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Dr. Rubens já está na sala. Desembargador Saraiva, processo em mesa. Em mesa, presidente. Dr. Rubens, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Está sem som. Ele está na sala. Mas estava sem som. Para mim, ele está habilitado, microfone e câmera. Eu consigo visualizar, mas não consigo ouvir. Vocês conseguem ouvir, não? Não. Doutor Rubens, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o pregão do processo seguinte, aí Vossa Excelência consegue resolver nesse intervalo aí, a gente retoma, tá bom? Vamos lá, o seguinte é o 7º na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10-0388, dígito 45, ano 2020, a origem, segunda vara da comarca de Pau dos Ferros, apelante apelado Ministério Público, apelante apelado Regilvan Martins Januário, o advogado doutor Genilson Pinheiro, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Doutor Genilson, está na sala? Está na sala, Ana? Não. E também não informou nenhuma dificuldade de acesso? Não. Então, desembargador Saraiva, no 7º da ordem cronológica, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o processo está em mesa. Eu já liberei antecipadamente a nossa decisão e eu estou conhecendo, dando provimento ao apelo do Ministério Público. Eu acompanho Vossa Excelência. Eu também. Gilson também. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Rubens, conseguiu resolver? Está entrando aí novamente. Vamos tentar aí. Pronto. Estão me ouvindo, Excelência? Agora sim, doutor Rubens. Excelência, foi um problema, acredito que foi um problema de internet aqui, mas... Não, tranquilo, vamos lá. É o número 15 na ordem cronológica, é o apelo criminal número 80-5664, dígito 66, ano 2021. Pregão, relator, desembargador Saraiva, processo em mesa. Doutor Rubens, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo presidente da Colenda Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, eminente relator, desembargador Saraiva Sobrinho, eminente desembargador Gilson Barbosa, ilustríssimo procurador de justiça José Alves, aos advogados e servidores que acompanham a sessão da Câmara Criminal, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de apelação que tem como apelante o senhor Ubiraci Alves Varela dos Santos. E a questão principal aqui, Excelência, trata-se de uma matéria simples, é sobre a discussão da possibilidade da restituição de um aparelho celular. Excelência, conforme termo de exibição e apreensão, que foi acostado aqui no presente recurso, foi apreendido um aparelho celular de marca Motorola, que estava em posse do senhor João Vitor Gadelha, que foi apreendido por meio de um auto de prisão em flagrante do dia 24 de outubro de 2018. Excelência, como percebe-se, conforme os documentos acostados, esse aparelho celular era de propriedade do senhor Ubiraci. Inclusive, foi juntado aos autos a nota fiscal do aparelho celular. Excelência, como percebe-se, o legítimo proprietário é o senhor Ubiraci, preenchendo dessa forma o requisito do artigo 120 do Código de Processo Penal. E mais, o senhor Ubiraci apenas emprestou esse aparelho celular ao senhor João Vitor Gadelha, inclusive o auto de prisão em flagrante tem como data 24 de outubro de 2018. E a compra do aparelho celular ocorreu no dia 11 de março de 2018. Ou seja, percebe-se um tempo curto entre a compra
e a utilização do aparelho ou da apreensão do aparelho. Então, Excelência, percebe-se que o senhor Ubiraci é um terceiro de boa-fé. Um terceiro de boa-fé que emprestou seu aparelho ao senhor João Vitor Gadelha, que ele não tinha conhecimento da destinação ilícita, que ele não sabia que o aparelho estava sendo usado para algum tipo de interfúgio ou cometimento de delito. Inclusive, Excelência, na prisão em flagrante do senhor João Vitor Gadelha, que ensejou toda a operação policial, o senhor João Vitor Gadelha, ele forneceu a senha do celular, demonstrando que este aparelho celular não era utilizado de forma habitual, repito, de forma habitual para a prática de qualquer empreitada criminosa, sendo ele colaborativo, ou seja, se um aparelho celular que é utilizado de forma ilícita, com uma destinação ilícita, não faz sentido alguém que está em posse dele fornecer a sua senha para que a autoridade policial tenha acesso, demonstrando que o senhor Ubiraci é o legítimo proprietário, conforme nota fiscal juntadas aos autos. É um terceiro de boa-fé, porque ele não tinha conhecimento, ele não sabia da destinação ilícita que permeava a utilização do aparelho e não ficou comprovada a utilização habitual para a prática ilícita. Tendo em vista o tempo, o decurso de tempo que varia em média de 7 meses, já compra para o auto de prisão em flagrante, e também da colaboração que foi do senhor João Vitor Gadelha em fornecer a senha do celular. Dessa forma, Excelência, considerando o artigo 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal e sendo o senhor Ubiraci o legítimo proprietário, esta defesa pleiteia a restituição do aparelho telefônico pertencente ao senhor Ubiraci Alves. Desde já, Excelência, agradeço a atenção de todos e encerro a minha sustentação oral. Obrigado, doutor Rubens. Desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu encaminhei o voto pelo desprovimento, quer dizer, negando a restituição. As razões estão bem expostas, né? E a lei constei, de sorte que, resumidamente, eu mantenho o posicionamento inaugural. Eu ratifico meu voto, registrado no sistema, acompanho o relator, desembargador Gilson Barbosa. Igualmente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Rubens. Até uma Obrigado, Excelência. Tchau, tchau. Agora nós temos aqui o oitavo aí na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10, 2342, dígito 94, ano 2013. A origem, vara única da comarca de São João do Sabugi, apelante Sebastião Medeiros dos Santos, advogado Dr. Cildilon Maia Tomás do Nascimento, o apelado é o Ministério Público, o desembargador Saraiva é o relator. Concessem mesmo, desembargador Saraiva. Em mesa, presidente. Doutor Cildilon, bom dia. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Saúdo, senhor presidente, registrando desde já a minha alegria de saber a notícia da volta das sessões presenciais. Hoje, senhor presidente, eu olhava nas minhas anotações, estamos completando, para mim, é um aniversário de 2 anos que estive presente na Câmara Criminal, fisicamente, pela última vez. Então, saber dessa notícia da volta à convivência presencial no tribunal com Vossas Excelências me traz muita alegria. Minhas saudações ao desembargador Saraiva Sobrinho, minhas saudações ao desembargador Gilson, doutor representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários, minhas senhoras e meus senhores. Resumidamente, o fato que deu origem à presente ação penal foi de que o apelante policial militar retornava em uma fatídica noite de um plantão do seu trabalho e encontra na sua residência o Conselho Tutelar do município de São João do Sabugi, que lhe levava a notícia de que a sua filha, com então 12 anos de idade,
vinha sendo vítima, pelo menos nos últimos 3 anos, de abusos sexuais e do crime de estupro de vulnerável que estariam sendo praticados pelo seu concunhado. Após tomar conhecimento dessa notícia, o ora apelante se dirige à residência do seu concunhado, que inclusive se localizava num município vizinho, e eles têm uma discussão. Essa discussão evolui para os disparos de armas de fogo, que acabaram sendo a causa da morte da vítima, mas o fato é que, logo após essa agressão, a vítima ainda foi socorrida, foi levada ao hospital, foi submetida a um procedimento cirúrgico, e o ora apelante se retira do local e, de imediato, procura a delegacia de polícia, se apresenta e entrega a arma utilizada neste evento. Pois bem, a sessão do júri, e que aqui já adentramos a primeira tese recursal, foi realizada a portas abertas. Realizada a portas abertas, no que pese os protestos da defesa em sentido contrário, porque toda a instrução plenária, todas as testemunhas arroladas da instrução, arroladas para serem ouvidas durante a instrução plenária, prestaram seus depoimentos não relacionados ao fato em si, porque não eram testemunhas presenciais, mas sim relacionadas à causa, ao gatilho que desencadeou a prática do fato, que foi um crime de abuso sexual, que foi um crime de estupro de vulnerável. Então, tivemos aí pelo menos 5 depoimentos de professores, de amigos, de conselheiros tutelares que acompanharam essa prévia à fatídica situação do homicídio, e todos esses depoimentos se relacionavam à narrativa, ao que tomaram conhecimento do abuso sexual, inclusive a própria vítima do abuso. O requerimento da defesa para que a sessão fosse realizada em segredo de justiça, entretanto, foi acolhido apenas parcialmente, apenas para que se realizasse em segredo o depoimento da vítima do abuso sexual e não das demais testemunhas que falavam exatamente sobre os mesmos fatos, e não se impôs o segredo aos debates, que também exploravam exatamente os mesmos fatos. O júri foi realizado de portas abertas, né, salvo o depoimento da vítima do abuso, o que, no sentido da defesa, gera a sua nulidade por violação ao direito à intimidade do acusado como da sua família, que foi exposta ali naquela sessão de julgamento. Superada essa tese, a defesa avança para a sua segunda tese recursal, que é a tese de nulidade da requisitação. Excelências, as teses de defesa levantadas em plenário foram 2 de natureza absolutória e uma de natureza desclassificatória. De natureza absolutória, a legítima defesa de terceiro e a inexigibilidade de conduta diversa. De natureza desclassificatória, a lesão corporal seguida de morte. Ocorre que, ao quesitar essas teses, também sob protesto da defesa, a magistrada que presidia a sessão inverte a ordem dos quesitos, no sentido de questionar, primeiro, a materialidade, segundo, a autoria. O terceiro quesito,
deveria ser o quesito absolutório, porém a magistrada traz para o terceiro quesito o quesito desclassificatório e remete para a quarta quisitação como quarto quesito, o quesito absolutório. Esse procedimento, além de ferir diretamente o disposto no artigo 483, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que impõe que o quesito absolutório geral deve ser o terceiro a ser formulado, ele somente seria possível na esteira de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se a defesa não tivesse levantado nenhuma tese absolutória, sendo sua tese principal tão somente a desclassificação, o que não aconteceu. Razão pela qual, por esse segundo motivo, é que a defesa pede a nulidade do julgamento. A terceira tese da defesa também é uma tese de nulidade de quisitação. Durante a votação dos quesitos, os jurados reconhecem que o presente caso foi um caso de homicídio privilegiado. Pois bem, a acusação imputava à hora apelante a tese de homicídio qualificado e com uma qualificadora de natureza subjetiva, de que o orapelante teria se valido da sua relação pessoal com o seu concunhado para dissimular o seu intento homicida. Essa era a qualificadora imputada na denúncia, reiterada nas alegações finais, admitida na pronúncia. Qualificadora de natureza subjetiva. O que implica necessariamente de que a admissão pelo Conselho de Sentença de que o presente caso se trata de um homicídio privilegiado, naturalmente, prejudicaria a formulação do quesito da qualificadora. É evidente. O homicídio qualificado privilegiado somente é possível no nosso sistema legal quando nós temos uma qualificadora de ordem objetiva e não subjetiva. Quando a qualificadora é de ordem subjetiva, a admissão do privilégio já torna prejudicada a quesitação da qualificadora. No que pese essa circunstância, a votação segue após o Conselho de Sentença aprovar a tese do homicídio privilegiado e segue com a formulação de um quesito que não foi sequer, de um fato que não foi sequer posto na denúncia, nem tampouco admitida em sede de pronúncia. O quesito formulado foi o seguinte: o acusado atirou na vítima pelas costas? Ou seja, temos uma quisitação em cima de uma circunstância fática qualificadora que não foi admitida na pronúncia. Lembrando-se que a acusação e a sua admissibilidade para julgamento pelo júri na pronúncia foi com base em uma qualificadora de ordem subjetiva e não objetiva, que teria sido o tiro pelas costas, o que, ao nosso sentir, neste ponto, anula a aplicação da qualificadora. Finalmente, em relação à última tese que nós trazemos em série de apelo, Excelências, diz respeito à dosimetria da pena, na qual a magistrada
considerou, para dosar a pena além do mínimo legal, as circunstâncias do crime e as suas consequências. Relativamente às circunstâncias, aí nós retomamos o início da nossa oratória. O fato aconteceu a partir de um gatilho despertado no apelante relativamente a um crime sexual praticado ao longo de um tempo considerável, cerca de 3 anos, contra a sua filha, que então contava com 12 anos de idade. Essa circunstância deve ser sopesada de modo favorável e não servir como agravante para a sua pena. Ainda em relação às consequências do crime, a magistrada registrou que existiriam informações de que a viúva e a filha da vítima estariam sofrendo e estariam fazendo tratamento psicológico em razão da perda da vítima. Data vênia, além desta informação ter sido um ouvidizer registrado em sentença, não consta nenhum documento oficial nos autos que ateste isso. O sofrimento em razão da perda de um ente querido já está inserido no próprio tipo penal do crime de homicídio, de modo que, no entender da defesa, também não poderia ser considerada para o agravamento da pena. Portanto, são essas as teses da defesa. A nulidade da sessão de julgamento, subsidiariamente, as nulidades da quesitação e ainda a tese de revisão da dosimetria da pena. Agradeço a atenção dispensada e desejo um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cildilon. Embargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente. Pois não, doutor Zé Alves. Gostaria apenas de expor o parecer, a ementa do parecer do Ministério Público. Pois não. Inicialmente, a saúde do doutor Cildilon, como sempre, um trabalho muito bem realizado, defesa de seus constituintes. Parabéns mais uma vez, doutor Cildilon, e é um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Excelência, o parecer do Ministério Público está emendado da seguinte forma: penal e processual penal, condenação pelo crime de homicídio qualificado privilegiado, recurso em apelação, alegada nulidade em julgamento realizado em plenário do júri, suposta ofensa ao princípio da intimidade e honra não evidenciada. Testemunho declarante que não fazia parte do processo, impossibilidade de estender o sigilo do processo a todos os autos. Alegada nulidade por violação à ordem dos quesitos não evidenciada, prejuízo não evidenciado, defesa que consentiu com a ordem dos quesitos, pedido para redimensionamento da pena, reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e cometimento de crime por motivo de valor moral. Não conhecimento, acusado que não confessou o crime, motivo determinante e não mera influência para a prática do crime. Revaloração das circunstâncias judiciais, de consequências e circunstâncias do crime. Não acolhimento, vítima pai de uma filha, modus operandi reprovável, parecer pelo conhecimento e não pelo argumento do recurso. Excelência, esse parecer foi elaborado pela primeira Procuradoria de Justiça. Agradeço a atenção. O relator, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Presidente, meu voto foi disponibilidade a tempo. O Cildilon se ouve muito bem, como sempre faz, e assim diz o eminente procurador Zé Alves. O voto encaminha pelo conhecimento e reforma em parte o movimento tocante à dosimetria. No demais, senhor presidente, todas as teses antes arguídas e agora reafirmadas foram rebatidas, de sorte que eu, resumidamente, encaminho um voto pelo conhecimento e provimento parcial em dissonância com a primeira PJ e pedir o desprovimento total. Eu sou o revisor e parabenizo o doutor Cildilon pela brilhante sustentação oral.
mas, de fato, o voto do relator, ele abordou muito bem a matéria, aquilo que era soberania e deveria ser preservada, soberania do Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri, foi devidamente analisado e preservado no voto, e a dosimetria, o desembargador Saraiva o fez com maestria, afastando as circunstâncias que haviam sido negativadas, e com isso alcançou uma pena de 8 anos de reclusão e a mudança do regime do fechado para o semiaberto. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator e agora colho o voto do desembargador Gilson Barbosa, vogal. Também, presidente, igualmente. Proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Cildilon, um abraço forte, saúde. Até breve. Obrigado, senhor presidente. Só registrando que tem um habeas corpus ainda em que estou inscrito. Não será... Sim, habeas corpus? É aquele do desembargador Saraiva? Isso, o pedido de vista de Vossa Excelência. Não mesa. Será para outra, na próxima sessão. Tá bom, muito obrigado. Até a próxima. Abraço, doutor Cildilon. Bom trabalho. Ana Cláudia está me informando aqui que é o HC 82 é o que resta, não é isso, Ana Cláudia? Sim, senhor desembargador. O doutor João... Está na sala? Ele está na sala, mas eu acho que ele está com problema, porque ele já me relatou que está aqui, mas ele não aparece... eu já falei com ele, ele não aparece em vídeo nem em áudio para nós. Se ele vai insistir na sustentação oral, senão o processo fica para... Chegou ele. Doutor João, só não conseguimos ouvi-lo. Doutor João? Bom dia. Bom dia, agora sim. Deixe-me renovar aqui o pregão. É o número 82 na ordem cronológica, é o HC número 8011-83, dígito 27, do ano 2022, o impetrante, doutor João Paulo Ferreira Pinto Filgueira, paciente, Werley da Silva, autoridade coatora, juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Apodi. Eu sou o relator, o processo está em mesa. Doutor João, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, Excelência. Primeiramente, quero cumprimentar a Câmara, em nome de Vossa Excelência, que a preside. Desejo meu bom dia aos demais membros, doutor Procurador de Justiça. E, senhor, no mais, a questão que nos traz aqui hoje, ela tem sido recorrente nessa corte, certo? Trata-se de um pedido de habeas corpus no qual a defesa se insurge contra a fundamentação do magistrado de primeiro grau, no seguinte sentido. Ao nosso ver, o magistrado de primeiro grau ele não fundamentou concretamente o suposto perigo que a liberdade do paciente causaria e, consequentemente, seria ensejadora da sua segregação cautelar. Em diversos julgamentos, inclusive alguns oriundos dessa corte, o STJ ele, tem assentado o entendimento de que as decisões que decretem a prisão cautelar do indivíduo devem ser fundamentadas concretamente. Por assim dizer, devem demonstrar o perigo real da liberdade do indivíduo, à sociedade ou à aplicação da lei ou à ordem pública e econômica. E, a nosso ver, o magistrado não expôs de forma concreta essa fundamentação, limitando-se à questão do próprio perigo abstrato dos tipos penais pelos quais o paciente foi flagrado. Né? Ao nosso ver, essa fundamentação ela não é idônea e ela fere o princípio da presunção de inocência, que inclusive foi reiterado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP, por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54. Por essas razões, Excelências, vimos aqui a essa Corte pedir a Vossas Excelências a concessão do presente habeas corpus
para determinar a soltura do paciente, para que ele possa aguardar em liberdade o seu julgamento e dessa forma, preservando a ordem jurídica, a presunção de inocência e, obviamente, ele irá participar de todos os atos processuais de forma tranquila. Ele é réu primário, tem endereço fixo. Em nenhum momento, é muito importante pontuar, porque o que se busca é uma fundamentação concreta para a decretação da prisão. O auto de prisão em flagrante, portanto, por se tratar de, num primeiro momento, de uma averiguação de cognição sumária, ele não demonstra nenhum elemento que enseje, Excelência, a decretação dessa prisão preventiva. Não há nenhum elemento no auto de prisão em flagrante que indique que o paciente oferece um risco à ordem pública, que o paciente tem um risco de se furtar da aplicação da lei, que inclusive foi o centro da fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau. Em nenhum momento o auto de prisão em flagrante cedeu esses elementos nos quais o juiz genericamente baseou a sua decisão. É importante ressaltar isso. O paciente tem residência fixa, é primário, não tem passaporte, não tinha viagens agendadas, enfim, não há nenhum elemento que caracterizasse, que socorresse a decisão de primeiro grau, a qual decretou a prisão cautelar do paciente, Excelência. Nessa perspectiva, vemos como injusta e não amoldada aos preceitos legais, notadamente os que tratam da imposição da medida cautelar. Por tal motivo, reiteramos aqui, como já feito na inicial do HC e também no memorial enviado a essa corte, pelo conhecimento e concessão da ordem, Excelência. Obrigado, doutor João. Meu voto disponibilizado, como todos os demais, eu vou tentar resumir. O que trouxe a defesa na sua fala oral aí, ela tem, de fato, sido bastante analisada aqui na Câmara Criminal. Em um outro HC, uma situação que aparenta ser semelhante, mas não é, eu sou relator e estou concedendo a ordem. Neste caso concreto, há uma diferença bastante significativa. O paciente, ele tem notícia da habitualidade no mundo do crime, teve uma busca e apreensão autorizada por ordem judicial, teve umas circunstâncias de agressividade, de tentativa de obstrução à ordem do Estado juiz, e também, no momento da apreensão, foi encontrado uma variedade de drogas. Há ainda a particularidade de que a operação policial ela decorre de uma operação denominada contrato social, ou seja, há um modus operandi, uma periculosidade bastante acentuada. Então, com todas estas nuances destacadas, eu, em harmonia com o parecer ministerial, eu voto pela denegação da ordem e escolho o voto do desembargador Gilson Barbosa. Ratifico, presidente, o voto. Mantenho. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também, presidente, fiz análise e acompanho Vossa Excelência. Processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. Doutor João, um abraço, até uma outra oportunidade. Obrigado, até outra oportunidade. Tenha um bom dia. Igual. Na sequência, não há nenhum outro pedido de sustentação oral, não é isso, Lana? O 80, o advogado está falando aqui comigo no WhatsApp. Ele não está na lista de sustentação, mas é um HC, é o senhor relator. Número 80? Só para... Ele não está presente na sala. Estou certo. Está, doutor Luiz? Sim, estou aqui. Estou desde o começo da sessão e tinham me confirmado a inscrição, por isso que eu fiquei aguardando aqui. Estou vendo aqui. Então, não, tranquilo, o HC pode
momento, só informar a secretária da Câmara, a doutora Ana Cláudia, aí, que é possível fazer. Então, eu vou fazer o pregão aqui. É o habeas corpus número 80.0888, diz 35, ano 2022. Eu sou relator, impetrante, doutor Luiz Antônio Pereira de Lira, paciente Jade Gardênia de Almeida, autoridade coatora, juiz do direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, processo em mesa, doutor Luiz, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, doutor Glauber. Primeiramente, queria desejar um bom dia a todos os presentes, na figura do doutor Glauber Rey, que sempre ilustra não só a Câmara Criminal, mas também se fez muito presente na seara eleitoral. Mas vamos ao que importa. Os presentes autos foi um habeas corpus, foi impetrado em nome de Jade Gardênia de Almeida, a qual foi presa preventivamente, nos autos aí eu faço questão de citar o número, 080-5686-81-2021, de lavra do juízo da 3ª Vara Criminal de Mossoró, que nessa decisão, ele decretou a prisão preventiva da paciente sob um argumento da garantia da ordem pública, aduzindo que a paciente teria contra si outros processos de suposto crime de estelionato e que haveria uma continuidade delitiva a justificar essa prisão preventiva. Isso no entender do magistrado aqui de Mossoró. O argumento utilizado ainda é que a acusada, que é paciente nesse presente habeas corpus, teria descumprido umas cautelares, medidas cautelares, teriam sido impostas em outro processo, no 010-3726, dígito 33-2020, e tramita também perante o juiz da 3ª Vara Criminal. Então, veja que ele decretou a prisão em um processo e as cautelares impostas teriam sido em outro. E nesse processo que eu acabei de citar, dentre as cautelares impostas, a que motivou a prisão preventiva, teria sido o suposto descumprimento da suspensão de comercialização de produtos eletrônicos. Para que se entenda melhor, Jade Gardênia é empresária, tem uma loja de comercialização de produtos eletrônicos aqui, principalmente aparelhos celulares, e a acusação é que ela estaria praticando estelionato no sentido de vender produtos e não fazer a sua entrega. E para isso nós juntamos, inclusive nesse HC, incontáveis clientes, demonstrando inclusive nas redes sociais com mais de 20 mil seguidores, que a paciente, sempre há anos, inclusive acho que 7, 8 anos, comercializa esses produtos. Demonstramos incontáveis clientes que receberam seus produtos. Não se trata de uma estelionatária que aplica golpes na sociedade moçoroense para ludibriar a população, mas não. De fato, existiram clientes que não conseguiram receber seus produtos por problemas financeiros da paciente, mas, ao nosso entender, é uma discussão para a seara civil. Digo isso apenas para que se entenda, não para entrar em mérito dos processos criminais. E voltando ao processo datado de 2020, na qual o magistrado da 3ª Vara Criminal determinou a suspensão da comercialização dos produtos eletrônicos, é importante frisar a seguinte data. A paciente tomou ciência da decisão, certificado, inclusive, no processo, na data de 18 de fevereiro de 2021. O magistrado, no outro processo, ao buscar informações na Delegacia Especializada de Defraudações daqui de Mossoró, foi informado pelo delegado de que a paciente estava descumprindo a medida, uma vez que apresentou uma planilha com alguns inquéritos policiais que teriam chegado posteriores a essa decisão. Nenhum, acho que ele junta 6 ou 7 inquéritos, nenhum desses inquéritos se possuem como data do fato posterior à ciência de Jade Gardênia sobre a suspensão de comercialização, que seja 18 de fevereiro de 2021. Inclusive, no HC, eu friso muito bem isso e apresento grifado essas datas.
Então, constam ainda, sim, frise, 4 boletins de ocorrência, da qual sequer a paciente foi prestar seus esclarecimentos em delegacia, sequer, cuja suposta data do fato, que ela pode facilmente contestar ou não, teriam sido posteriormente a essa data. Mas os inquéritos policiais formalizados, finalizados, foram todos, absolutamente todos, anteriores a 18 de fevereiro de 2021. Certo? E ao decretar a prisão, o magistrado não analisou essas datas, apenas informando que houve descumprimento das cautelares em outro processo e que, com isso, estaria decretando a prisão preventiva de Jade Gardênia por 90 dias. Jade, inclusive, frise, foi juntado no habeas corpus, ela possui uma empresa, CNPJ, tudo na mais absoluta legalidade. Mas o fato de existir contra si processos criminais por suposto estelionato, que nenhum desses processos sequer audiência de instrução teve ainda. Estaria com isso sendo motivado uma prisão preventiva em face de Jade. E como eu já falei anteriormente, citando inclusive os processos, a decisão foi proferida em um processo, a decisão da prisão preventiva, cujo crime teria acontecido em julho de 2020 e agora, somente agora, em 2022, nesse processo, o magistrado entende por decretar a prisão preventiva. E que não está se falando de um novo processo que teria chegado posteriormente à decisão do magistrado nas medidas cautelares. Não, está se falando de um processo de 2020, cuja prisão foi declarada, aliás, o fato é de 2020, o processo é de 2021, e que somente agora, em 2022, o magistrado decretou a prisão preventiva, que não coaduna com a jurisprudência pátria sobre esse tema. Inclusive, as medidas cautelares foram decretadas em outros autos, como já dito, e sequer lá tendo sido analisadas se estavam sendo cumpridas ou não. Mas somente nesse processo que decretou a prisão preventiva foi onde o magistrado entendeu por fazer. Por fim, no presente habeas corpus também trouxemos a tese da ilegalidade da prisão em virtude da não realização, até o momento, quase 30 dias de prisão, de não ter sido realizada a audiência de custódia. E, segundo o magistrado, nas informações prestadas ao desembargador Glauber Rego, não existe previsão legal para tanto. Sabemos, excelências, que conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Edson Fachin, na reclamação 29.303, a audiência de custódia deve ser realizada em todas as prisões, flagrantes, preventivas, seja qual for. Então, nesse ponto, entendemos que foi manifestadamente ilegal a decisão que existe atualmente, mantendo a paciente presa há quase 30 dias, sem sequer ser realizada a audiência de custódia, sob argumento de que não existe previsão legal para tal, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, pedimos o relaxamento da prisão, que inclusive pode ser decretada de ofício, em virtude da ilegalidade de tal ato. Frise, por fim, que a paciente, como já dito, é uma empresária, comercializa seus produtos há vários anos, comprovamos no habeas corpus, sempre entregando seus produtos, mas que realmente, por dificuldades financeiras, teve problemas em entregas que motivaram ações cíveis e as pessoas, e alguns dos clientes aqui de Mossoró com esse problema, buscaram também a seara criminal. Então, por tudo ora exposto, buscando ser o mais breve possível, excelências, e ratificando todos os termos apresentados no presente habeas corpus, pugnamos aqui pela revogação da prisão preventiva da paciente, diante da desnecessidade da manutenção da sua custódia cautelar, ou ainda, se acaso entendam, pelo relaxamento da prisão, tendo em vista a ilegalidade do ato em não ter sido realizado, repita-se, quase 30 dias após a prisão preventiva, a não realização de audiência de custódia, sendo em qualquer um dos atos, sendo determinada a expedição de alvará de soltura imediata em prol de Jade Gardênia de Almeida
e é isso, excelências, que venho requerer neste momento. Obrigado, doutor Luiz. Parabéns pela sustentação oral. Meu voto já disponibilizado. Eu vou tentar resumir. A paciente ela tem um histórico de práticas delitivas, especificamente do crime de estelionato. São anotados aqui mais de 10 delitos. E teve medidas cautelares diversas da prisão que foram impostas, e os autos aqui denunciam que foram descumpridas, e por esta razão a prisão preventiva foi decretada. Eu não vejo teratologia ou qualquer ilegalidade na decisão que determinou a segregação cautelar. No entanto, eu enxergo razão a defesa quando diz que a audiência de custódia é uma imposição que deve ser observada, e que no caso concreto não foi. Não tem esta falha, não decorre desta falha necessariamente a liberdade. No entanto, a obrigação de realizar a audiência de custódia, isso está bem claro na reclamação 29.303, julgada no STF, como fez referência à defesa. Então, no meu voto, eu estou em consonância com o parecer ministerial, conhecendo e concedendo parcialmente a ordem, tão somente para determinar que o juízo apontado coator realiza a audiência de custódia da paciente Jade Gardênia de Almeida. E aqui eu estou acrescentando no meu voto, não estava colocado o prazo, no prazo de até 24 horas, tudo nos termos do que consta do meu voto. É o acréscimo que fiz aqui do prazo de que aconteça a audiência de custódia em até 24 horas. É o meu voto, desembargador Gilson Barbosa. Eu ratifico o voto, presidente. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, mas me preocupa muito o processo já avançando, já com o seu juiz natural, ter que voltar um juiz custodiante, né? Eu acho muito interessante que isso quando acontece na origem, mas até aperfeiçoar esse entendimento, eu acompanho Vossa Excelência. Mas a determinação aqui é que o próprio juiz lá do conhecimento que ele faça a audiência de custódia, desembargador Saraiva. Sim, menos mal, né? Acompanho Vossa Excelência. Perfeito. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Luiz, até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Alguma outra defesa oral, Ana Cláudia? Não, senhor desembargador. Até agora não tenho nenhuma lista. Na pauta anterior, nós temos aqui o agravo interno em habeas corpus número 10.2342/94, o ano 2021, não mesa, e também o habeas corpus número 81.3363/57, o ano 2021, também não mesa. Ambos estão com pedido de vista em meu gabinete, e eu farei o esforço para trazê-lo na sessão seguinte, ambos. O outro da pauta anterior, número 61, já foi julgado. Temos aqui os demais da pauta anterior, nenhum com destaque aqui. Então, vamos lá naquela sistemática do julgamento virtual. Na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, algum processo demanda de destaque, parecer oral, desembargador Saraiva? Não, senhor presidente. Vamos lá. Eu estou acompanhando Vossa Excelência em todos eles. Desembargador ratificando o voto já registrado do sistema. Desembargador Gilson. Igualmente, presidente. Perfeito. Desculpe, doutor Zé Alves, eu não indaguei anteriormente o Ministério Público a respeito, se tem alguma observação nos processos da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Tem não, excelência. Perfeito. Na relatoria do desembargador Gilson, doutor Zé Alves, alguma observação? Também não, excelência. Desembargador Gilson, Vossa Excelência. Nada. Mantém tudo. Então, sem destaque, desembargador Saraiva, na relatoria do desembargador Gilson, ratifica o voto? Ratifico, sem destaque, presidente. Eu também ratifico, sem destaque, para todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na minha relatoria também não tenho nenhum destaque a fazer.
e nem tampouco processo que demande parecer oral. Eu ratifico o voto resistido do sistema. Indago do desembargador Gilson, se também o faz. Ratifico. Desembargador Saraiva. Presidente, Sim? só o 40 de Vossa Excelência. 40, vamos a ele. Veja sua emenda. 40, chegar nele aqui, só um minutinho. É o 40, é uma grave execução. Está destacado aí. Certo, cheguei nele. Presidente, tem um erro material na emenda, provimento e não desprovimento, me parece. Estou observando agora que houve a correção já. Sim, não, está aqui, porque está conhecido e provido. Exatamente, desembargador Saraiva. Obrigado. Tem alguma outra observação, desembargador Saraiva? Não, senhor presidente. Muito obrigado. Então, o Ministério Público também não tem? Não. Julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido feito pregão, que independa de pauta, extra-pauta? Nenhum. Nenhum, presidente. Então, esgotamos a ordem jurisdicional, vamos à ordem administrativa, que hoje foi invertida. E eu indago os pares com relação à ata da sessão anterior. Ana Cláudia, por favor, se puder espelhar. Pela aprovação, presidente. Está aqui ela, dia 22. 22 foi a quarta, não é isso? Foi. Obrigado, Ana Cláudia. Então, todos aprovam. Aprovada. Expediente, Ana Cláudia, algum? Excelência. Ofício 02/2022, Natal, 24 de fevereiro de 2022. O excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, agradecendo a moção de congratulações em virtude do seu natalício. Somente. Obrigado. Nenhum outro? Somente este, não é isso? Obrigado. Somente. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui, imagino, dar as boas-vindas ao doutor José Alves, que retorna ao convívio aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor José Alves. Muito obrigado. Ficará conosco por quanto tempo? Até o final de março. Até o final de março. Então, seja salvo alguma substituição eventual. Perfeito. Desembargador Saraiva Sobrinho, também, que retorna aqui do gozo de férias, seja bem-vindo. Volta mais experiente, com a idade mais avançada, né? Então, seja bem-vindo. Tirou o período de férias para comemorar o natalício e economizar dinheiro, não chamar os colegas para o aniversário da desembargador Gilson, como é sabido. Então, seja bem-vindo, amigo. E nas proposições, eu tenho uma a fazer, imagino que possamos fazê-la em conjunto, é um voto de pesar em razão do falecimento do ex-parlamentar, ex-desembargador, advogado até o seu último dia de vida, e, acima de tudo, um cidadão de bem, respeitado em toda a comunidade potiguar. Eu proponho aqui um voto de pesar em razão do falecimento do nosso amigo José Rocha. Então, todos, desembargador Saraiva, desembargador Gilson... De acordo. O Ministério Público se associa, excelência. O Ministério Público se associa. Então, Ana, o expediente formulado aí em conjunto com os pares, para que seja encaminhada a família enlutada. Doutor Zé Rocha, todos sabem, é pai do Eduardo Rocha, que é desembargador aqui no TRT da 21ª Região, sogro do ministro Marcelo Navarro, pai de advogado. Então, é uma falta que fará no mundo jurídico grande. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Saraiva Sobrinho,
Senhor presidente, agradecer os votos de bom retorno feito Vossa Excelência e também registrar o meu agradecimento ao doutor Eduardo Pinheiro, senhor presidente, pelo período que me substituiu e fez muito bem. No demais, agradecer ao ofício de Vossa Excelência, fazendo meus parabéns, né, pela idade nova. Não é velha, não, é nova. Que nós passamos. Eu quero agradecer. Esse ofício foi enviado para a Ana, mas ela não sei por que não submeteu a Vossa Excelência, só o despedido, mas eu faço agora, pessoalmente. Perfeito, desembargador Saraiva. E, de fato, uma falha minha, do desembargador Gilson também, não termos aqui anotado o agradecimento da passagem do doutor Eduardo Pinheiro, e esteve aqui com maestria substituindo à altura Vossa Excelência. Então, nosso agradecimento ao doutor Eduardo Pinheiro também. Desembargador Gilson Barbosa, comunicações... Nada a propor, nada a propor. Nada a propor. Eu tenho... Pois não, doutor José Alves. Peço a gentileza de Vossa Excelência. Vossa Excelência fez referência ao retorno das sessões presenciais, né? Aí eu indago a Vossa Excelência se já há uma previsão e de que forma seria, né? Se seria mista, né? Presencial e remota. De que forma seria essa sessão? Ou ainda Vossa Excelência não deliberou, junto com os demais desembargadores, desembargador Gilson, desembargador Saraiva, sobre a matéria? Essa decisão, doutor Zé Alves, eu acredito que já o entendimento está bastante avançado, mas ainda não tomada a posição da presidência do tribunal, né? E, embora eu vou conversar com o presidente e Sua Excelência já permitir fazer as sessões da Câmara Criminal, e aí de forma presencial a ideia, né? Mas também permitindo a participação por videoconferência. Eu não sei se os equipamentos, me parece que permitem esse modo de fazer misto, né? E aí eu conversarei com o presidente e darei notícia a todos. Eu só faço uma observação, porque nós todos aqui estamos sem a utilização da máscara. E a mim me incomoda muito a utilização da máscara, extremamente. Eu tenho dificuldade de respiração quando eu coloco a máscara, me sinto sufocado. Acredito até em razão das corridas que pratico, e parece que há uma dificuldade maior. E a minha indagação seria justamente essa, na sessão presencial, a necessidade de passarmos em torno de 2 horas, ou até mais, dependendo da sessão, com a máscara, utilizando a máscara. Justamente isso. É por isso que eu quero conversar com o presidente, saber como é que vai se comportar o tribunal nessas sessões presenciais. Se for uma norma do tribunal, aí, infelizmente, todos teremos que observar, né? Mas vamos aguardar, deixe-me conversar com o presidente. Então, a próxima sessão ainda será remota? Ainda será remota a próxima. Dia 10, não é isso? Dia 10, próxima quinta-feira, se Deus quiser. Terça ou quinta? Deixa eu me ver aqui. Quinta-feira. Exatamente, próxima quinta-feira. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Saúde para todos e declaro encerrada a presente sessão.